Oi gente, tudo bem? Esse é um novo tipo de vídeo do nosso canal em que eu vou fazer entrevista com pequenos empreendedores. Essa é a Andrea Moura, do Ideia Artes. Ela faz costuras criativas e hoje eu vou fazer uma entrevista com ela. O Gabriel tá aqui, ele tá aqui por trás dos bastidores. Então, Andrea, como é que você se sente em relação à valorização do negócio local e do artesanato no geral? Bem, no começo é bem difícil, né? Porque é difícil as pessoas entenderem o artesanato, a costura criativa como algo que é o seu trabalho. Sim. As pessoas de cara, de imediato, pensam, isso é um hobby, É isso aí não vai dar dinheiro, ela tá só, tipo, se divertindo. Ok, é um hobby também, né? Sim. Porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, acho que você vive isso, né, hoje? É com muito seus verdade. filhos. É verdade. Quando a gente trabalha com a gente acha gosta, que é só algo que você faz. Né? E assim, é difícil no começo fazer as pessoas entenderem que é o meu negócio, que é o meu trabalho, né? Mas eu acho que a valorização começa dentro de casa. Sim. Com o meu esposo, com os meus filhos, com minha família no geral, com os amigos mais próximos, entenderem isso. Quando eles entendem isso, acabam me dando forças para passar essa firmeza para as pessoas. Sim. E não enchendo linguiça para meu marido, mas ele me ajuda muito, ele é meu entregador, ele todos os dias faz as entregas no centro de Aveiro. E assim, ele é aquele que me dá feedbacks também. Eu não gostei dessa costura, eu acho que você devia melhorar nisso. Eu acho que se você colocasse a costura de tal jeito, esse acabamento, você pode... Ele se mete mesmo, assim. Eu acho que isso que é o bom de trabalhar em parceria com alguém, porque você, quando você tá trabalhando em algo que você gosta, você costuma colocar tudo de você no trabalho. Exatamente. E você acaba não vendo as coisas ruins dele. E quando você tem alguém tipo de confiança, ela te dá um feedback, mas não um feedback que te faça desmotivar, mas que se sente mais forte. Sim. Sim. Exatamente isso que eu me sinto. Por isso que eu sempre falo, quando alguém me pergunta alguma coisa do tipo, eu falo que a valorização começa dentro de casa por isso. Porque não só a Delson, mas tipo, a própria Júlia, tão pequena, me dá força. Pedro pega as máscaras, a minha irmã também, tipo, ela é minha primeira cliente, ela foi minha primeira cliente, né? Quando tudo começou aqui em Portugal. Sim. E ela compra, ela faz encomenda, ela valoriza, ela acha o máximo, ela elogia e também me dá esses feedbacks. Então, por isso que eu falo que começa dentro de casa. Os meus amigos próximos são pessoas que compram a mim, então isso me ajuda muito, me motiva a continuar. Mas é claro que tem algumas pessoas que ainda julgam, por exemplo, pensam que as pessoas ainda ligam o artesanato como algo, vou largar tudo, vou vender minha arte na praia, não tem acreditado, pronto. E não é bem assim, é uma empresa, eu trabalho com marketing, quem me acompanha no Instagram já sabe como é que é. Pra fazer as fotos, tem todo o trabalho, eu tenho minha câmera, eu tenho... Não é só costurar e vender. Eu tive que fazer um investimento, comprar um celular melhor, comprar equipamento, eu tô sempre procurando melhorar. E existe todo um bastidor por trás, não é só chegar, comprar uma máquina de costura e pronto. Eu tenho investido tanto meu tempo quanto realmente dinheiro. E é isso que me faz me empolgar a ver isso como um negócio, porque talvez se eu fizesse de qualquer jeito, geralmente quando é um hobby você não investe, você só, tipo, se diverte e pronto. É verdade. E é mais ou menos assim. E de onde que veio essa sua inspiração pro artesanato, pras costuras? Eu nasci sabendo, tô brincando. Eu cresci com minha avó costurando, né? Sim. A minha avó, que se chamava Mocinha, ela sempre costurou. E eu brincava de boneca debaixo da máquina de costura. Ela ficava costurando e aquelas máquinas ainda do pé, não sei se você já viu. Você fica com o pezinho ali. E aí aquela maquinazinha cinza, preta, que inclusive eu tenho ela, que é da minha avó até hoje, tá lá no Brasil, tava na minha casa, no caso agora tá na casa da minha mãe. E ela ficava costurando e aquilo sempre me inspirou. Eu tentava fazer minhas roupinhas de boneca e tudo. Minha inspiração já começou daí. Então eu cresci, me profissionalizei em algumas áreas, já fiz de tudo um pouco na minha vida, já vendi Avon, já fui gerente de locadora de carro, já limpei casa quando morei nos Estados Unidos, já fui recepcionista de escritório. Não, e tudo isso pra saber que no final a tua paixão era o artesanato. Era o que eu já fazia, era o que eu já gostava. E aí depois existe uma segunda inspiração, que eu acho que seja até a maior, que é a minha mãe. Porque minha mãe sustentou a gente com a costura. Sério? Foi, ela sustentava, o ganha-pão dela era com a costura. Ela já trabalhou fora com cosméticos, mas durante muitos anos da nossa vida
tudo que a gente tinha de coisas materiais era com a costura. Ela fazia tanto o conserto, que aqui chama ajustes, não lembro agora em Portugal como chama. E ela sustentava a casa, ela, o marido e as 2 filhas com a costura. Uau! E não essa costura criativa que existe hoje, mas ela costurava roupas, né? E a minha inspiração veio muito daí, porque era realmente o negócio dela, né? E a minha família toda é artista, é tipo pinta e borda. Tem uma tia que pinta quadro, outra que pinta vaso, outra que borda. É a família criativa. É, a família criativa. E aí, meu apelido sempre foi ideieira. Ah, Deinha é muito ideieira, Deinha é muito ideieira. E eu sempre tive vontade de montar alguma coisa que tivesse relacionado à ideia, né? Deinha faz muitas coisas legais. E aí eu pensei, Ideia Arts. Porque meu nome é Andrea, né? Pra quem já sabe. E aí eu pensei nisso, minha inspiração surgiu daí. Foi fluindo, foi bem natural, tipo assim. Não foi algo que você teve que pensar, foi pensar algo que rápido, teve... eu tenho que fazer os cartões de visita, eu vou pensar rápido. Não foi. Foi fluindo muito natural. Eu tenho minhas inspirações diárias, óbvio. Minha avó hoje não é mais viva, minha mãe tá longe, né? Tá no Brasil, eu tô aqui em Portugal. E a minha inspiração continua com algumas pessoas que eu sigo no Instagram. Então, são essas coisas que me inspiram. E eu acho que faz todo sentido. Se você gosta de trabalhar com alguma coisa, você ter ao seu redor pessoas que lhe incentivem a esse tipo de coisa, né? Exatamente. Porque muitas vezes, tipo assim, até na questão da fotografia mesmo, se você não tem ao seu redor pessoas que também gostam ou que você possa ter ideias mesmo, acaba desmotivando, tipo, parece que é um trabalho muito difícil, que você talvez não vai conseguir, mas se você vê pessoas que trabalhando, que deu certo, acaba te motivando a ir mais longe. Exatamente. E é isso que eu penso, porque às vezes você nem sabe, mas você serve de inspiração pra alguém. É verdade. Quantas vezes a gente pensa em desistir de um sonho da gente e tem tantas pessoas... Parece meio clichê essa frase, parece aquelas frases motivacionais do Instagram, né? Tipo, né? Não tem aquelas frases assim, muitas pessoas se inspiram em você, não desistam, não sei o quê. Mas é muito verdade. Tipo, é verdade. Você acha que tem todos os dias eu acordo motivada a costurar, todos os dias eu tenho ideias, todo dia... Não. Existem os pormenores, as dificuldades, entendeu? E tem dias que dá aquele desânimo. E o que me motiva é justamente isso que você falou, é saber que pra fulano deu certo. Então, porque pra mim, não mesmo com as dar, dificuldades, né? Não ia dar, entendeu? É verdade, porque querendo ou não, nessa então área não desista dos seus sonhos. Nessa área do trabalho, tipo, ninguém consegue. Claro que tem as pessoas que são muito privilegiadas, que conseguem se dar noite pro dia, mas tem a dificuldade. Se você desistir no primeiro erro ou no primeiro problema que aparecer, você nunca vai conseguir aprender pra poder crescer, entendeu? Eu acho que o primeiro ponto disso que você tá falando é você se descobrir. O que você gosta de fazer? Porque assim, eu tava falando, eu já fiz muitas coisas e tudo, e eu vim parar na costura criativa, como é que foi, as pessoas, foi por opção, foi o quê? E é muito engraçado, porque a gente vai se descobrindo, e não é obrigado você gostar só de uma coisa, por exemplo, eu amo fotografia, você sabe, eu fotografo, e eu consigo conciliar as duas coisas, entendeu? Quando eu fui morar nos Estados Unidos, por exemplo, eu tinha esquecido um pouco dessa coisa do artesanato, e eu tenho uma amiga, ela deve... Tá vendo esse vídeo? Por favor, né? Por favor. Lá a gente encontra muitas coisas no lixo, né? Tipo, sim. A gente vai lá no dumpster, que é aquele baú, e pega as coisas assim. Eu lembro que eu tava numa época bem desmotivada, assim, sabe, sem uma luz. Eu tava já com minha câmera, que eu comprei quando cheguei lá. Mas ainda tava assim, sem ideia do que eu ia fazer da minha vida. E ela reacendeu essa chama porque ela encontrou uma máquina muito parecida com a que eu tenho hoje. Só que ela não tava funcionando muito bem. Mas ela ficava ali na cozinha. Eu lembro que meu apartamento era bem pequeno. E só eu ver aquela máquina, aquilo me motivava e reacendia aquela chama, você tá entendendo? Sim. E aí eu comecei a comprar uns tecidos. Eu ia no Walmart, comprava uns tecidos. Tanto que eu trouxe muita coisa de lá pra cá. Eu lembro. E aí, aquilo me empolgou de novo. Então, é muito fácil de você descobrir o que você gosta. É só você ver o seu dia a dia. A gente tava conversando, agora antes de começar a entrevista, tava conversando com o Estela, com meu sobrinho, sobre isso. O que você gosta? O que você vai fazer de faculdade? E é bem isso, é você tentar ver dentro de você realmente aquilo que você ama fazer. E aí você nunca vai trabalhar insatisfeito. Você realmente vai ter os dias maus, mas você vai ficar plenamente feliz porque você vai fazer o que você gosta. É verdade. Ai, gente, com o calor que tá hoje, a gente tem que beber água, porque pelo amor de Deus. Ao sucesso. Ao sucesso. Como é que é a sua rotina de trabalho, assim, já que você trabalha em casa? Como é que você consegue conciliar? É realmente bem complicado. E não tem segredo. Eu acho que como toda mãe que tem filho pequeno, né? Eu tenho um bebê de 2 anos, tenho um gato, fica me
me perturbando. Não é fácil, assim. Eu acho que o segredo é a organização, né? Eu tento organizar o meu dia, assim, rotina de casa e fazer um bom planejamento do que eu vou fazer ao longo do dia pra mim não me perder nas minhas encomendas. E tanto eu tenho que estar dando atenção pros clientes que falam comigo pelas redes sociais. Como pra família, né? Quanto pra família, fazer comida, tudo. Mas eu acho que o segredo é o planejamento. Eu tenho a minha planilha, né? De encomendas do dia. Se eu sei que eu tenho amanhã uma encomenda de três coisas que eu sei que vai me dar um trabalhozinho, eu já não deixo pra última hora pra não ficar muito... Senão eu piro, entendeu? Porque... Quem não, né? É, porque às vezes o Pedro, ele não é assim, tipo, às vezes ele tá aqui bem bonzinho, mas às vezes ele, sabe, fica chatinho, não dá pra fazer nada. Mas eu consigo me organizar com planejamento. Quais são as encomendas que eu tenho no dia, o que eu tenho pra comprar também. Eu acho que a gente vai mostrar isso mais tarde, né? E aí, pessoal, agora a gente tá indo em um dos meus fornecedores pra mostrar um pouquinho pra vocês quais são os materiais que eu uso pra fazer minhas costuras. Vamos lá? Essa daqui me ajudou muito. Quando eu comecei, você lembra que eu não tinha nada? Ela que me deu linha, os primeiros retalhos. E me motivou, consegui uma doação de uma máquina de costura. E aí hoje eu tô aqui, ó, só gastando meus euros com ela. E sempre tô por aqui comprando minhas coisas, mas foi ela que me motivou no começo. Sempre tinha uma sacolinha de coisas pra me doar, de tecidos, de linhas, de agulhas. As tricotadeiras ajudaram com a máquina. Sim, sim. E tu um dia vieste cá e levaste assim um saco enorme de energia positiva. Exatamente. Pronto, e piparote no rabo para andar para a frente. O que é que você acha que o artesanato mesmo significa pra você? Eu acho que todo mundo devia fazer artesanato. Médico, advogado, todas as áreas todas as pessoas deviam fazer algum tipo de artesanato. O artesanato ele engloba muitas coisas, não é obrigado quem é artesão fazer costura, ou fazer tricô, ou fazer laços, ou qualquer outro. Mas alguma coisa, por exemplo, mas eu não sei fazer nada, eu sou ruim com trabalhos manuais. Mas às vezes a gente sabe se encontrar. Sei lá, de repente você descobre que você é boa no macramê. Mas não sei nem o que é macramê. Aí você começa a ver que é aquelas trancinhas lá que faz... eu tenho vontade de pintar os quadros pra minha casa nova, vou casar e tal. E aí você descobre que você é boa pintora. E você compra lá umas tintas, uma tela e se descobre. E aí você faz isso nas horas vagas. Eu acho que o artesanato deveria todo mundo fazer alguma coisa. Pra todos, né? Eu acho que é bom pra mente, pro coração, pra tudo. Uma coisa importante que eu até anotei aqui pra não esquecer de falar é que a gente tem que trabalhar com a mente e com o coração quando a gente lida com artesanato. Porque a gente tava falando no começo da entrevista, ideias incríveis e tal. Mas às vezes não adianta você ter muitas ideias na sua cabeça e você não ter o coração aberto para aquilo. Você tem que trabalhar com essa união da mente e o coração. Porque quando você coloca a emoção no que você faz, eu acho que fica mais bonito. E quando você coloca a mente, fica melhor trabalhado. Então quando junta os dois, dá um casamento perfeito. E tipo assim, que objetivos e que tipo de público que você pretende alcançar com o seu trabalho, com os artesanatos? A gente tem uns sonhos. E alguns sonhos são a curto prazo e outros a longo prazo, né? Eu pretendo realizar alguns objetivos que hoje são inatingíveis, enfim, por causa de algumas coisas, e realmente tempo, principalmente, e tal, o Pedro ainda é muito pequeno, mas o que eu pretendo fazer é encantar os clientes que eu já tenho, né, com as coisas que eu faço, para que eu não perca os clientes que eu tenho hoje, eu mantenha eles sendo meus clientes. Eu acho que se eu conseguir isso, eu já consigo atingir uma boa parte dos meus objetivos. Porque hoje em dia é muito fácil você vender, mas você conseguir fazer esse cliente voltar e comprar de novo a você, eu acho que é um grande segredo. E eu acho que meu objetivo principal em relação a atingir novos clientes, eu acho que primeiro é eu manter os que você já tem desde os o antigos. começo. Eu só tenho um ano de IDEARTS, né? Fez um ano agora há pouco tempo. Tem clientes que me compraram no começo, quando eu comecei, e ainda me compram até hoje, ainda me mandam mensagem perguntando se tem novidades e tudo. Isso é o que eu queria que acontecesse, entendeu? Mas é claro que eu pretendo ampliar meus horizontes e quero
muito atingir um público maior, mas ainda com o pé bem no chão, sabe? Não adianta também eu querer assim, eu pra vou amanhã, fechar né? com um monte de empresa e eu não ter tempo pra produzir aquilo que eles querem, você tá entendendo? Eu prefiro fazer como eu tô fazendo e subindo degrau após degrau, pra não meter os pés pelas mãos. E em relação às suas encomendas, você já passou algo constrangedor, uma situação, tipo, complicada mesmo com as suas encomendas? Já. Com cliente? Já, e assim, eu corro pra minha mãe, né? Eu ligo pra minha mãe por vídeo, mãe, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Só ter 2 agulhas e uma entortar, a outra quebrar na hora da encomenda, sabe? Já aconteceu muita coisa. E a pior coisa pra quem costura é você ter que desmanchar o que você fez. Às vezes, pra mim, é mais fácil, como já aconteceu tipo, diversas vezes, eu fazer todo de novo do que descosturar pra fazer de novo. Porque eu acabo perdendo muito tempo. Então, assim, eu já passei muitas situações e eu sempre corro pra minha mãe. Mãe, me ajuda, aquela coisa bem assim mesmo. Eu acho que deve ser muito complicado, né? Tipo, porque querendo ou não, quem compra não vê o processo, ele Não só sei. vê o bonitinho chegando. Então, pra quem tá fazendo, deve ser algo muito ruim, tipo, você tá basicamente tudo pronto e ver que errou em alguma coisa e vai ter que fazer tudo de novo. Porque querendo ou não, o processo é longo, né? Gabi, eu lhe digo uma coisa, toda peça que você vê a partir de agora, e quem tá assistindo, de artesanato, de costura criativa principalmente, você olhe para aquele objeto e veja que ele tem uma história. Tipo assim, todas as peças que eu faço, até as peças repetitivas, por exemplo, os scrunchies, que são, eu faço em quantidade quando eu vou fazer, né? Porque vende muito. Até um simples crush que eu faço conta uma história. Todas as peças que eu crio, que eu produzo, que eu faço, elas têm uma história por trás. Ou uma situação difícil que eu passei, sabe? Uma situação até bizarra. Acho que não caberia nesse vídeo. Mas é isso, já passei muitas situações. Nossa. Então, gente, essa foi a entrevista com a Andrea. Adorei. Sigam ela no Instagram. Ela tem muitos produtos incríveis que, se vocês não forem dar uma olhada, vocês estão perdendo muito conteúdo. Desde máscara, até bolsa, até os scrunchies. Gente, perfeitos. Você tem alguma coisa pra dizer? Não, eu só queria agradecer, foi bem legal o nosso bate-papo. Eu tô gostando de aparecer nas telinhas. Eu sou muito tímida, apesar de não parecer. Eu não sou muito assim de... Não parece mesmo. Eu não sou muito de lives, de coisas assim, quem me conhece sabe. Mas é tão bom a gente falar, eu acho que às vezes tem alguém que esteja ouvindo e esteja precisando dessa motivação. Não só no artesanato, mas em alguma coisa que você queira fazer, ainda não se encontrou e precisa do empurrão. Mas só quero mesmo agradecer, que foi muito legal. Acho que isso vai servir de inspiração para muitas entrevistas que vão vir. É verdade. E a gente se vê no próximo vídeo.